Alô, alô, meu terceiro ano. Boa tarde. Estamos iniciando, né, mais uma aula de literatura. Viemos falando da primeira geração do modernismo. Conhecemos Manuel Bandeira, Mário Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. E agora a gente vai concentrar em uma obra específica de Mário de Andrade, Macunaíma. Por que essa obra? Por dois motivos. O primeiro, assim, né, o mais urgente, o de demanda urgente aqui para o nosso estado do Maranhão, é que vocês, alguns, né, vão prestar o vestibular para a UEMA, e aí um dos livros adotados na prova desse ano é Macunaíma. E, por outro lado, também tem uma motivação, um motivo que eu acho que é até mais importante, assim, é mais relevante, que é falar de uma obra que tem a ver com a tentativa ou a simbologia de definir o que é a nossa nação, o que é essa formação de nação, quer seja imaginada, quer seja real, que chamamos Brasil. Tipo, o que é ser brasileiro? É conhecer a fundo o folclore o folclore, as perspectivas culturais, o costume da nação. O que é ser brasileiro? É você colocar a bandeira do país na sua janela. O que é ser brasileiro? É colocar a camiseta da seleção e torcer para a seleção de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. Isso tudo às vezes fica confuso, principalmente por causa da dimensão, né, que a gente tem territorial. Aí isso ainda complica ainda mais a dimensão e também assim a heterogeneidade étnica, de origens étnicas, ou seja, a gente tem dentro do Brasil vários Brasis. E Mário de Andrade, ele cria uma obra muito importante para retratar isso. Vamos lá para os slides? Deixa eu começar a apresentar aqui. Foi. Vamos nessa. Ó, Macunaíma, obra de Mário de Andrade, foi a primeira publicação. Né? Ele foi lançado em 1928 e para Haroldo de Campos, e para muita gente que lê e vai percebendo qual é a intenção de Mário, vai perceber que se configura como uma história do Bosco. Assim, quem é Haroldo de Campos? Haroldo de Campos é um poeta concretista, o concretismo ele vai surgir depois da primeira geração moderna, faz parte também dessa perspectiva moderna, mas vem depois, e Haroldo de Campos é um dos caras que traz uma contribuição muito significativa para a crítica literária, para se pensar literatura, se pensar palavras, enfim, é um grande intelectual e tradutor também. Então ele vai dizer que é a história de busca. O que é que ele quer dizer com isso? É que o Macunaíma, assim como outras obras bem importantes para a história da literatura, tem muito daquela coisa do personagem estar se locomovendo no espaço, e no caso em Macunaíma também o tempo, porque o tempo não é tão definido, e aí ele vai se locomovendo meio que, como é que eu posso dizer, para vivenciar muitas coisas que o Brasil proporcionava na época e, ao mesmo tempo, muitas coisas de perspectivas fantásticas, que já eu digo por que o fantástico. Já não, eu digo agora. Macunaíma é um herói que se transforma a cada instante, e isso é uma das características fantásticas desse romance. Por quê? Porque, se você observar direitinho, as obras do século anterior tinha uma perspectiva muito mais de representar somente o real. E ainda quando representava alguma coisa mágica, como o mito de Iracema, era muito mais para uma metaforização, mas não se dava ao luxo, por exemplo, de que existissem seres, como é que eu posso dizer? Seres fantásticos, que é como se fosse um porco falante, ou de repente um gigante que devora pessoas, e isso vai estar em Macunaíma. E até o próprio herói, né, que nasce índio, depois ele toma a dimensão de europeu, ou seja, ele é pintado, não sei, ele se transforma numa pessoa branca, e depois em negro, ou seja, ele assume as três etnias que compõem a nação, né? Deixa eu passar, vamos lá.
Contexto histórico e literário, só para a gente saber que Macunaíma é uma obra ímpar, é uma obra muito importante para o modernismo brasileiro, Só que ela não vem sozinha, gente, ela segue um padrão. As obras dialogam entre si, as grandes obras literárias, né, elas dialogam. Por quê? Porque existe tanto a ideia de satisfação do leitor de trazer uma boa história, mas também existe a ideia de definir o que é nação, essa coisa tão nova, esse conceito ainda novo, que a gente meio que não tem tão definido. E aí a literatura ajuda a perseguir, a que a gente busque entender isso, né? E aí que está, uma das primeiras obras que são significativas para essa ideia do mito de fundação, uma obra fundacional, é Iracema. Ela está lá em 1865, que foi o ano da sua primeira publicação, e conta a história de quê? De uma Índia, que era um ser meio que mitológico, meio que real, que se junta com o europeu, e aí, a partir do momento dessa junção amorosa, é que se tenta criar uma ideia de harmonização entre raças. Aí eu pergunto a vocês, existe harmonização racial no Brasil? Existe democracia racial no Brasil? Isso é uma coisa a se pensar. E aí depois vem o realismo, que já vai mostrar o contrário, né? Que o amor que os românticos meio que idealizavam para o realista, se ele existir, ele vai existir de outra forma, não do jeito que apareciam nos livros. Por quê? Porque aí já vem tudo ao contrário, vem as traições, vem o egoísmo e a ambição sem tamanho da burguesia, ou seja, esse foi um Brasil que quiseram mostrar, mas um Brasil que não tinha um programa tão claro de nacionalismo. O romantismo tinha, o realismo, o naturalismo não. E aí depois a gente já tem os primeiros ecos do modernismo, que é os sertões. Que Euclides da Cunha vai pesquisar o Brasil a fundo, vai conhecer o Brasil, como é que eu posso dizer, um Brasil inóspito, um Brasil onde muitas vezes não se podia alcançar, e aí lá ele vai observar como as pessoas vivem e vai presenciar um grande conflito, né, que é a Guerra de Canudos. E a gente pode entender isso como pré-modernismo. Vale a pena salientar também a figura de Monteiro Lobato aqui, porque em Macunaíma, né, aparecem vários personagens que se transformam, parecem gigantes. Macunaíma mesmo toma forma de peixe, ele muda de cor, ele quando mata a própria mãe, ele imaginava que estava caçando uma veada, já mostro isso. Ou seja, as pessoas elas se transformam em animais com muita facilidade nessa obra. E com Monteiro Lobato, quem conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe também que existem já essas figuras mitológicas, né? essas figuras folclóricas. Que aí você vê a boneca de pano que fala, o porco rabicó, que mais? O próprio Saci, enfim. E aí vem a Semana de Arte Moderna, que a gente já teve uma aula sobre isso, para que chegasse a publicação de Macunaíma, ou seja, muita história vai se passando. Também eu queria falar da Semana de Arte Moderna, que Macunaíma bebeu muito das vanguardas europeias. Ó. E aqui a gente tem um comentário da professora Lúcia Helena, da UFRJ, em um ensaio que ela escreveu, né, falando sobre Iracema, Macunaíma e Viva o Povo Brasileiro. Viva o Povo Brasileiro, talvez a gente fale futuramente. O que interessa mais para agora é Iracema e Macunaíma, que são mitos de fundação. Né? Iracema pinta um Brasil, eu estou lendo aqui, ó, gente. Iracema pinta um Brasil local, escolhendo seus personagens entre indígenas e povoando seu habitat com os elementos da flora e fauna típicos, com canto ufanista. Ufanista é o quê? É meio que fora da realidade, é muito idealizado. Você está idealizando tanto que você acaba sonhando, tendo aquele sonho ideal, mas se esquecendo um pouco da realidade. Isso é uma das armadilhas do romantismo, né? Você esquecer um pouco da realidade para você idealizar uma outra realidade. Chegando a apresentar-se como lenda do Ceará. Macunaíma, ainda que se volte para o localismo, por quê? Porque Macunaíma tem disso. Ele vai mostrar também a fauna, a flora brasileira, ele vai trazer muitas palavras indígenas para dentro da sua obra, só que aí, qual é a diferença? Ele parte de uma perspectiva crítica, que não lhe permite cantar o Brasil, mas decantar-lhe os males. Fala sobre a ambição, do mesmo jeito sobre o progresso, e ao mesmo tempo ele vai levando a miséria humana, muitas vezes a violência, como se fosse uma piada, mas ainda assim é mostrada
na obra. A obra narra de forma estupenda o choque de dois Brasis, o do campo do Urariqueira, em plena Mata Virgem, ou seja, no meio da vegetação, assim como Iracema pintava o Brasil, né? Mas também tem o quê? Em colisão com o mundo urbano da Paulicéia Desvairada, ou seja, São Paulo dos anos 20. E essa é a ideia que passa a professora Lucilena sobre essas duas obras comparadas. Características de Macunaíma. Ele é um herói criado fora do imaginário realista, isso a gente já sabe, ele habita o local dos seres fantásticos. Ele vai assumindo várias etnias, né, várias formas. Essa foto aqui, gente, é do filme, vale a pena dar uma olhada no filme, o filme se eu não me engano, é dos anos 70, deve ser dos anos 70, 80, vocês deem uma pesquisada, e aí esse filme, ele traz muita coisa da obra. Macunaíma é um herói? Mas ele mente, ele realiza trapaças, ou seja, ele é um herói meio que tomando a atitude de um anti-herói. Ele está muito mais para um Chapolin colorado da vida. Ele resolve as coisas, mas resolve por acidente. Ele não batalha assim com aquelas honras do cavaleiro medieval, que apresenta todas as armas, com todo aquele código ético de eu vou guerrear com você com as mesmas armas. Não. Macunaíma, ele tem essa característica da esperteza. Brinca sexualmente fora da norma monogâmica, ou seja, o brincar, o praticar sexo, ganha no livro a palavra brincar, e aparece muitas vezes como se não fosse um problema para ele, não fosse aquele peso do pecado que o mundo cristão deixou para um país cristão, né? Está em busca da pedra sagrada, a Muiraquitã. E esse é um ponto, talvez, que a gente possa vê-lo como herói. Porque, apesar de tudo, apesar de todas as trapalhadas que ele provoca e que ele sofre também, ele está em busca dessa pedra sagrada. E aí, na próxima aula, eu conto por quê. Mas aí, há um momento que ele perde essa pedra, né? Ele vai em busca. E o grande conflito do romance é esse. Essa pedra está com um gigante que se chama Venceslau Pietro Pietra. E aí é que está, esse gigante, ele também toma forma de monstro, e Macunaíma, a todo momento, está tentando tirar essa pedra dele, só que não é fácil, por quê? Porque ele é um gigante, tem grandes forças, ainda mais que tem uma família de gigantes, né, de monstros, seres mitológicos misturados com a figura do burguês, é um tipo de burguês, agora um burguês que mora no campo, ou um dono de campo, ou seja, na figura de um senhor, e ao mesmo tempo de um monstro que Macunaíma não pode ter acesso. Ele está sempre lutando contra essa figura. Esse é o grande antagonista, até então. Sobre a narrativa, né? É uma mitologia indígena que se funde com a piada, isso eu já disse, e o espaço e tempo são arbitrários, diferente das outras obras que seguem um fluxo mais linear e, ao mesmo tempo, obedecem um tempo, tipo, eu vou falar sobre o cortiço, então aconteceu na época tal. E tem esse contrato com a realidade maior, mesmo sendo ficção, né? Já Macunaíma, não. Você não sabe em que época ele está. Por quê? Porque muitas vezes parece que o Brasil está se formando com a chegada das primeiras caravelas, mas aí há um momento que as fábricas já estão, como é que eu posso dizer, existindo no estado de São Paulo, e os carros estão passando. Ou seja, esse contato com o mundo em progresso, entre aspas, né? E ao mesmo tempo com o mundo arcaico do Brasil é muito confuso, é muito difuso na obra. Confuso, eu digo assim, convergente, é melhor, essa palavra é melhor. Espaço e tempo são arbitrários, há muitas referências sobre o Brasil e a América Latina, né? E é um ponto característico dessa obra, é mapear o Brasil, trazer esse conhecimento que Mário de Andrade, ele buscou, né, estudando folclore brasileiro, para dentro da obra. Há descrições da fauna, flora das cidades, nos diferentes locais do Brasil. É uma síntese das reflexões de Mário de Andrade sobre o Brasil, sobre o folclore, sobre a história. Muitos termos de matriz indígena. Isso talvez complique um pouco a leitura da obra por causa de muitos termos que acompanham a lenda, né? E um vasto conhecimento em torno do folclore e da religiosidade silenciada. Por que silenciada? Porque hoje em dia dá até medo você falar de macumba, tudo mais. Mas Macunaíma, Macunaíma, você percebe que há uma descrição forte e há uma tentativa de contato, como é que eu posso dizer, de demonstração de como são as crenças que passam do imaginário cristão, não estão inseridas no imaginário cristão, mas estavam, sim,
com os nossos habitantes que formaram o Brasil, né? Ainda estão. Mas tem que ser silenciada por N motivos que vale a pena discutir depois. E aí, ó, eu trago um diálogo da obra Iracema, por exemplo, que é uma obra permeada pelo ufanismo, solenidade e amor romântico, né? E Macunaíma, com a crítica, com a piada e com o amor sexualizado. Olha só o começo, gente, como é parecido e tão diferente ao mesmo tempo. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. Se vocês continuam lendo, vocês vão perceber a beleza de Iracema, que também se transformou em filme, né? E aí, quando vem Macunaíma, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando um murmurejo da Uraricuera, que ainda Tapanhumas pariu uma criança feia, que é a mãe dele, né? Pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Ele chorava e quando ele era pequeno ele aprontava muita coisa também. Adulto da mesma forma, né? E aqui eu vou passar para a gente terminar um resumo rápido dessa história, né? Como é que ela corre, para que vocês saibam assim como é que se compõe o livro. Nasce o herói, né? E ele sempre estava disposto a brincar. E o bordão do protagonista é sempre esse. Ai, que preguiça. Ou seja, o herói brasileiro é um herói preguiçoso. Personagens que seguem na história constantemente. É Jiguê, que acompanha, e Manap, são os dois irmãos de Macunaíma. Depois de fazer muita coisa de malcriação, Macunaíma é deixado em um lugar longe pela mãe, abandonado. E lá trava uma das primeiras batalhas assim bem consideradas, né, que é com o Currupira. Ele engana o Currupira e aí começa a se mostrar essa característica do herói, que é, como é que eu posso dizer? Ele está sempre arrumando algum jeito de enganar, de passar a perna nos outros para sair vitorioso. Seres fantásticos sempre aparecem nessa obra, como eu disse, né? E aí existe também um momento triste, que ele enganado, ele atira uma flechada na própria mãe, porque a mãe estava em uma forma de veada. O herói flechou a veada parida. Ela caiu, esperneou um bocado e ficou rija, estirada no chão. O herói cantou vitória. Chegou perto da veada, olhou o que mais olhou e deu um grito desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhanga. Não era veada, não. Era a própria mãe, Tapanhumas, que Macunaíma flechara ali, toda arranhada com os espinhos das titaras e mandacarus do mato. E aí, no meio dessa história, vem uma certa comoção, né? E eles decidem, ele com os irmãos decidem sair e percorrer o Brasil a partir desse momento. Está na página 12. Sim, detalhe, viu, gente? Eu consertei a primeira viada, mas no texto original estava com viada com I. Aí eu não consertei as duas palavras. Como começa a história de amor fora dos padrões românticos? Isso é bem interessante também. Quando ele se encontra com Si, que por um tempo da obra é a companheira dele, ele se atira por cima dela para brincar. E se não queria, faz lança de flecha, tridente, enquanto o Macunaíma puxava da Pajeú. Foi um pega tremendo, e por debaixo da capada reboavam os berros dos briguentos, diminuindo de medo os corpos dos passarinhos. O herói apanhava, ou seja, até nessa história de amor, a porrada come, assim, ele é uma história de amor agressiva, é uma história de amor que se parece muito mais com aquelas, muitas vezes, que a gente imagina dos homens da caverna, né, dos seres. E aí é que tá, quebra muito aquela coisa do amor, do homem que se ajoelha e corteja a mulher. Não. E por um tempo, se companheira de Macunaíma, eles têm um filho que acaba morrendo. Várias passagens por muitos lugares, os personagens sempre encaminhados, por isso que é o romance de busca, né? E aqui tem um trecho de Alfredo Bossi sobre um comentário crítico que vale a pena a gente guardar também. O protagonista, herói sem nenhum caráter, é uma espécie de barro vital, ainda amorfo, a que o prazer e o medo vão mostrando os caminhos a seguir. Ou seja, é um herói que sente medo, ele não é tipo aqueles heróis que já estão completos. É uma figura muito mais próxima do anti-herói. Aí tem uma coisa, ó, também que é bem interessante. Isso aqui eu já comentei.
Nascimento em plena selva amazônica, no caso, o nascimento do Macunaíma, né, e as primeiras diabruras glutonas e sensuais. A sensualidade está muito presente, tem muita sexualidade, tem muito sexo nessa história. Até a chegada a São Luís, a São Paulo moderna, em busca do talismã que o gigante Venceslau Pietro Pietra havia furtado, ou seja, enquanto que está nas mãos do Venceslau Pietro Pietra, Macunaíma está com um problema e tem que resolver. E esse é o grande desafio do herói, o qual a história mostra, né? Aqui tem alguns trechos, aqui é o trecho que ele mata a própria mãe, se vocês quiserem, dê uma printada para dar uma lida. Eu trouxe outro trecho também que vale a pena, quando ele se transforma em branco, e aí tem essa ideia da figura fantástica. Ó. Uma feita sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível, por causa das piranhas tão vorazes que, de quando em quando, na luta, para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam os cachos para fora d'água, metro e mais, ou seja, as piranhas lá pulando e ele não podia entrar no rio. Então, Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé. Aí deve ter sido alguma lenda específica que Mário de Andrade pesquisou, né? Do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco louro. Mudou de cor, assim, do nada. E de olhos azuizinhos. A água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Ou seja, ele mudou a característica a partir desse momento. Outra também, ó. Aqui é uma carta posterior que ele vai descrevendo São Paulo, né? Assim tão bem organizados, quando ele está dentro de São Paulo e começa a fazer uma representação para o estado do Amazonas, né? Ele faz uma carta que parece muito mais uma brincadeira com a carta de Caminha. Assim tão bem organizados, vivem e prosperam os paulistas na mais perfeita ordem e progresso. E lhes não é escasso tempo para construírem generosos hospitais, atraindo para cá todos os leprosos sul-americanos, mineiros, paraibanos, peruanos, bolivianos, chilenos, paraguaios, que, antes de morarem nesses lindíssimos leprosários e serem servidos por donas de duvidosa e decadente beldade, sempre donas, isso aqui é uma ironia, animam as estradas do estado e as ruas da capital em garridas comitivas equestres, ou em maratonas soberbas que são o orgulho de nossa raça desportiva, em cujo conspeito pulsa o sangue das heróicas bigas e quadrigas latinas. Porém, senhoras minhas, ainda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças e insectos por cuidar, tudo no descalabro sem comedimento, e estamos corroídos pelo morbo e pelos miríapodos. Em breve seremos novamente uma colônia da Inglaterra ou da América do Norte. Isso parece uma profecia, né? Seremos colônia da Inglaterra ou da América do Norte. Não sei se isso é coincidência, não sei se a gente é colônia, mas, enfim. Os objetivos dessa aula, gente. A gente conhecer um pouco mais sobre essa contextualização histórica, perceber alguns traços característicos da construção da narrativa, ter ideia da sequência inicial do livro e observar os aspectos de importância dessa obra. Se tudo foi contemplado, beleza. Se não, vocês me desculpem, nas próximas aulas eu tento me remediar, beleza? Um beijo, um abraço, até a próxima aula.